Shalom, Haverim, Haverot. Bendito é o nome do Eterno que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui. E vamos estar falando um pouquinho acerca de um passuque, um verso que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 9, que diz assim: Eis que eu farei aos da sinagoga de Hassatã, do adversário, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. E diz assim: eis que eu farei que venham e prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Eu tenho sido indagado, pessoas têm feito perguntas acerca desse texto de Revelação, de Apocalipse 3, verso 9. E devido ao número de pessoas que têm saído do cristianismo nesses últimos tempos, acordado para a Torá, para a prática de mitzvot, essas pessoas têm sido às vezes julgadas por esse texto, pessoas que se dizem judeus e não são, ou seja, como se somente judeu pudesse praticar judaísmo, como se só judeu, nascido de mãe ou família judia, pudesse praticar a Torá e mitzvot, que é um grande engano pensar assim. Porque judaísmo, na verdade, não é simplesmente uma religião. Judaísmo é um estilo de vida pautada, fundamentada na Torá e na prática dos mandamentos do sagrado bendito seja. E para estudar esse texto aqui, sobre a sinagoga de Hassatã, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: quem são os membros dessa sinagoga? Então, os membros dessa sinagoga, o próprio texto afirma, não eram judeus. E o texto faz uma afirmação clara que eles viviam na mentira. Então, se você for comigo em Yohanan 8, verso 38, olha comigo o que diz Yohanan 8, verso 38. Esse texto não tem nada a ver com pessoas sinceras que realmente estão vivendo um judaísmo 100% com testemunho de Yeshua. Aqui o 8:38 diz assim, o próprio Yeshua dizendo: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, essa turma de hipócritas estavam respondendo para Yeshua assim: nosso pai é Abraão. E Yeshua disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Então percebemos aqui Yeshua mostrando que pessoas, mesmo pessoas que estavam pautadas, apoiadas pela descendência judaica, mas que não estavam vivendo como a fé de Avraham Avinu, Yeshua chama eles realmente de mentirosos, que não estavam vivendo a fé de Avraham. E muitos que se dizem filhos de Abraão não estão vivendo como Abraão, não estão obedecendo como Abraão. Então, primeira coisa que nós entendemos aqui, que os membros dessa sinagoga, eles não viviam a verdade, e eles viviam, era na mentira. Olha conosco, primeiro Yohanan, 1 João, capítulo 2, vamos ver por que eles viviam na mentira. 1 João, capítulo 2, verso 3. Como conhecemos uma pessoa? Como você sabe quando uma pessoa está falando a verdade? Como saber se aquela religião é verdadeira? Como saber se o Eterno, se o Deus de Israel é o Deus daquela pessoa ou daquela religião? Ou daquele grupo, ou seja,
Olha, 1 João 2,3 diz assim: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não está a verdade. Então, os membros dessa sinagoga, dessa suposta sinagoga citada em Apocalipse, eram pessoas que se diziam judeus, mas não eram, pessoas que estavam vivendo na mentira porque não estavam guardando, praticando os mandamentos. E agora, por que se usa o termo adversário, Hassatã, ou adversário? Olha conosco, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Vamos ver por que se usa o termo Hassatã para essa suposta sinagoga citada ali em Apocalipse. 2 Coríntios 11, verso 3. Diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, sua mentira, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Machia. Ou seja, o termo serpente está ligado ao engano, está ligado à astúcia. Então, pessoas que compunham aquela falavam que eram sinagoga, porque sinagoga é um termo usado para casa de estudos, ensino, eles mesmos estavam elaborando suas próprias leis e doutrinas fora da Torá. E Deus nos livre de fazer isso hoje, como muitos têm feito as suas próprias halahot, ou seja, a forma de andar, a forma de conduzir, a forma de obedecer o sagrado, bendito seja. Assim, mudando a Torá, mudando as ordenanças, mudando os preceitos sagrados do Eterno. Então, esses membros aqui, eles eram falsos judeus, pessoas que estavam com práticas de engano, como os nicolaítas, com a falsa prosperidade, ensino da prosperidade, e como a doutrina daqueles que estavam ensinando como Balaão, ou seja, idolatria e prostituição. Mas esses falsos judeus estavam criando as suas próprias doutrinas, suas próprias halahot, suas próprias sua própria instrução, e isso aqui foi atribuído como transgressão. Então, por não praticarem a Torá e viverem os mandamentos, eles estavam realmente vivendo no engano assimilado a Hassatã, e aí receberam o termo sinagoga de Hassatã. Então, esse texto não tem nada a ver com pessoas sinceras que estão vivendo 100% o judaísmo com a fé no Machia. Então você fala, e quem é judeu? Existem duas formas de uma pessoa ser judeu. A primeira, ela nascer de uma mãe 100% judia, Devarim capítulo 7, 1 e 2. Uma pessoa nascer de uma família judia e restaurar a sua judaicidade. E existe uma outra forma da pessoa ser judeu: fazer conversão ao judaísmo. Nós temos o exemplo de Ruth, temos o exemplo, conforme diz muitos sábios, Yitro, após sair da presença de Moshe, passou algum tempo, ele fez conversão ao judaísmo, Teshuvá, se tornando Reuel. Temos o exemplo do pai do Rabino Akiva, que era
um prosélito convertido ao judaísmo, e temos outros exemplos de pessoas sinceras que fazem conversão ao judaísmo. E judaísmo, quando fazemos conversão ao judaísmo, nós recebemos uma outra alma, é uma outra vida, é como se fosse nascer de novo, porque nós perdemos, renunciamos a nossa alma, goim, e recebemos uma alma judia. É outro estilo de vida. Judaísmo não é uma mera religião. Judaísmo é um estilo de vida concedida pelo Eterno através do estudo de Torá e prática das mitzvot, dos mandamentos, e no nosso caso, a fé no testemunho, o testemunho fiel a Yeshua HaMashiach. Que o Eterno abençoe vocês, e conhecemos uma pessoa, se ela está com a verdade ou não, é se ela pratica os mandamentos, se ela vive a Torá. Essa é a forma segura de conhecermos quem é uma pessoa, o que é aquela sinagoga, o que é uma congregação, se está na verdade ou se está no engano de Hassatã. Então, o termo usado aqui é o termo voltado para mentira, engano, pessoas que estavam fazendo mau uso do judaísmo. Que o Eterno abençoe a todos, Hazak Baruch, força e muitas brahot em nossa techuvá. Shalom, shalom.